Né, a questão do Marcos Antônio, como é que tá? Bom, Pode soltar bomba? Não, fica à vontade aí. Solta. Você que manda. Solta a bomba. Você que manda. Ó. Mais uma bomba no São Paulo, ó. Plau! Né, a questão do Marcos Antônio, como é que tá? Bom, Marcos Antônio vai assinar nos próximos dias a renovação de contrato com o São Paulo, um novo contrato com o São Paulo. A informação que eu tenho é que está na troca de documentações, documento para lá, documento para cá. Esse novo contrato, ele vai ter validade até 2030. O Marcos Antônio, ele vai ter um aumento salarial, né, que condiz muito do que é a realidade dele hoje, um dos principais jogadores. Teve a questão do assédio do Flamengo, que o São Paulo conseguiu ali, junto com o Rui Costa, né, à frente do departamento de futebol, trabalhar muito nos bastidores, enquanto os empresários e o próprio Marcos Antônio recebiam sondagens e recebiam contatos do Flamengo, querendo contratar, querendo tirar ele do São Paulo. O Rui Costa conseguiu costurar esse novo contrato, né, com o Marcos Antônio, e tendo um cara a cara, uma conversa com o Boto, executivo de futebol do Flamengo, dizendo: não queremos vender. E não precificando o jogador, e sim colocando para o Flamengo que Marcos Antônio é tão importante quanto, por exemplo, o Arrascaeta para o próprio Flamengo, Caio Jorge para o Cruzeiro. Então, assim, sem precificar, mas dizendo a importância do cara dentro do elenco. E aí o São Paulo, nesse meio tempo, até para ganhar um tempo para elaborar esse novo contrato que vai ser assinado nos próximos dias, o São Paulo até chegou a ventilar a possibilidade de colocar uma opção ali de compra para o Flamengo, né? Uma situação em que foi muito discutido isso, inclusive na torcida do São Paulo, tá? Era um movimento que o São Paulo queria fazer para afastar o assédio. Mas no final das contas, não teve conversa, não teve nenhuma opção de compra ali ou situação de compra para o Flamengo. O São Paulo conseguiu fechar essa porta, conseguiu valorizar o jogador, um salário, né, condizente com a realidade do que ele está tendo de atuação, 2030, e a multa rescisória para clubes de fora, 100 milhões de euros, que dá aí pela conversão 600 e poucos milhões. 100 milhões de euros. 100 milhões de euros para clubes de fora. Lá no alto também. Mas o que mais chama atenção nesse novo contrato, e isso eu pude apurar ontem, é a multa para clubes nacionais. Porque aí os tubarões, tipo Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, não chegam perto. Qual é? Sai de 600 milhões de reais, e aí você tem que fazer uma conta com o salário do jogador, vezes 2.000, aquela coisa toda. Pode bater 900 milhões de reais. Não, você tá brincando. Pode bater 900, pela conta, você pode bater 900 milhões de reais. A multa rescisória do Marcos Antônio agora com o São Paulo. Então, assim, ó, é para fechar a porta. Óbvio que ninguém vai comprar o Marcos Antônio ninguém tá falando que ele vale 900 milhões de reais. Mas você consegue se precaver. Reais, você contrata o... sim. Quem? O Hendrick? Estevão. O Estevão. O Estevão. Acho que sim. Contrata. Você tira o Alan Elias do Palmeiras. Por menos até. Menos até? Não é 30 milhões? 35 de euros. 35, então. Mas, assim, é um movimento que, assim, é bom para o São Paulo, é bom para a imagem do São Paulo perante o mercado. Você consegue manter um jogador que é o principal, talvez, hoje do teu elenco, é o cara que dita o ritmo do time, é um cara que está sendo visto aí para a seleção brasileira, né, cotado por uma seleção brasileira, e o São Paulo sai dessa negociação, principalmente a figura do Rui Costa sai muito fortalecida. Com essa conquista, vamos dizer assim. Com a permanência, com a maneira como você consegue segurar e fazer alguém assinar por uma multa que é impagável. O pessoal os caras já estão malucos aqui no chat. Os caras já enlouqueceram. É o Messi? É isso mesmo? É o Messi no auge? Não, é só ali a multa para você estar seguro de que ninguém precaver. Mas também se alguém chegar lá por um valor menor, não sei, e o São Paulo entender que pode negociar, pode. É só para você estar protegido. Ele tem contrato até 2030 agora. É um contrato longo, é um jogador de 25 anos, é um jogador jovem. E assim, eu tô falando, não estou falando que alguém vai chegar e vai pagar a multa. Ninguém vai pagar essa multa, claro. Mas é uma maneira de você se proteger. Exato, para isso que serve a multa, para você estar seguro que o cara vai continuar ali. É o seguinte, ó, daqui a pouco tem o Marcelo Paes, mas a gente tem ainda o Vini Júnior para falar. Oscar. Então já vamos emendar o Oscar, então. Aí a gente vai falar do Oscar e depois fala do Vini Júnior e fala do Santos e fala do Palmeiras e fala do Corinthians. E aí com o Marcelo Paz a gente fala do Corinthians. Isso. E aí então a gente fica até o esporte, até o linha de passe. A gente fica até o linha de passe aqui. Não, então vamos lá, vai, tem bastante coisa. O Oscar está entrando num acordo finalmente aí com o São Paulo e aí a gente precisa colocar muito, assim, todas as situações dessa negociação.
O Oscar quer cerca de 7 milhões aí do São Paulo em relação às luvas que ele assinou no contrato. Lembrando que esse contrato ele foi trabalhado junto aos empresários do Oscar pelo ex-presidente Júlio Casares, né? O Casares foi quem estava à frente dessa negociação, foi ele que fez todo o negócio com o Oscar. E o Oscar não abre mão de receber as luvas e, obviamente, os empresários, as comissões que foram ali na negociação. O Oscar não vai, ele teria por direito, né? Isso olhando o lado do jogador e apurando do lado do jogador, o Oscar teria por direito nessa negociação pegar o valor todo do contrato, né? Que era um contrato de 2 anos, com um salário que, inclusive, a patrocinadora pagava uma parte. O Oscar abre mão, entre aspas, de 53 milhões de reais. O que é abrir mão? Ele deixa de receber o contrato inteiro. Entendi. Só que o São Paulo, em nenhum momento, nessa negociação agora, iria pagar o contrato inteiro. O São Paulo entende que ele teve uma situação que foi força maior, foi uma situação de saúde, por isso ele não está parando de jogar futebol. Então, o São Paulo não vê necessidade de pagar o contrato todo. Essa é a grande discussão. Então, a discussão hoje, ela passa a ser pelos 7 milhões, mais ou menos, de reais referentes a luvas e premiações quando assinou o contrato e não pelo contrato todo. Então, do lado do Oscar abriu mão de 53 milhões de reais. Abriu mão ali de muito dinheiro. Do lado do São Paulo falou assim, a gente vai pagar o que realmente achar que é justo no momento em que o São Paulo teve ele como jogador. E aí você paga os atrasados, você paga as multas, claro, as luvas e tal. Então, o São Paulo está chegando num acordo para poder assinar, enfim, essa rescisão de contrato com o Oscar. É isso, que as partes todas entenderem que é justo, porque acho que provavelmente, se existe essa discussão, é porque não estava previsto ali no contrato. E aí fica advogado de lá e advogado de cá, tentando encontrar a melhor saída. E é uma discussão que não está assim, não está tendo briga, né? Não, mas o que é justo é justo. Mas é uma negociação partes, claro, que envolve 2 partes e cada um defende o seu lado. Envolve 2 partes e envolve muito dinheiro. E aí, claro, cada um vai defender o seu lado mesmo. Mas é importante a gente pontuar essa treta que está acontecendo hoje. Vamos começar com isso já, então. Cara, porque assim... Pode soltar a bomba? Não, fica à vontade aí. Solta. Você que manda. Solta a bomba. Você que manda. Mais uma bomba no São Paulo, ó. Plau! Bomba no São Paulo todo dia. E é uma questão que a gente precisa falar com muita, pro torcedor, com muita, explicar o passo a passo, explicar tudo o que está acontecendo, porque assim, o Conselho Deliberativo, né, através do presidente Olten Aires, os conselheiros receberam uma denúncia, não entregaram provas, mas entregaram sim uma denúncia de que a filha do atual presidente, o Arry Macis, a Cristina Macis, ela estaria envolvida em supostas vendas de ingressos no Morumbis, de shows, revenda. Então, assim, a gente vai tratar esse caso ainda como supostas revendas, no caso feitas essas revendas pela Cristina Macis, que gira em torno de R$3 mil, né, revenda de ingressos de shows, porque essas não foram entregues provas, e sim uma denúncia. É uma denúncia que existe lá dentro de São Paulo. Envolvendo a filha do Macis. Essa notícia eu pude confirmar, já desde ontem já estava esse burburinho, mas dar o crédito aqui ao Pedro Lopes no UOL, que foi quem revelou isso primeiro. E assim, hoje de manhã eu conversei com muita gente dentro do Morumbis, pude conversar também com pessoas próximas ao presidente Macis, e assim, a postura que o São Paulo está adotando hoje, a postura que o Macis está adotando hoje, é uma postura que assim, independentemente do grau de parentesco, independentemente da pessoa que está sendo acusada, o São Paulo, através do Macis, vai punir o CPF. Então assim, se a Cristina Macis fez coisas erradas, revendendo ingresso, ela vai ter o direito de se defender, vai se explicar e tudo mais, o Macis entende que tem que ter punição. Quando o Macis assumiu, inclusive, não queria nenhum parente perto. Então, inclusive, a filha já não estava mais ali no dia a dia do clube. Então, ela já tinha sido tirada de cena, vamos dizer assim, porque o Macis entendia e entende que o São Paulo precisa ser cada vez mais transparente. Não tem que ter conchavo, não tem que ter amiguinho, não tem que ter parente. Então o Macis tomou essa decisão.
E o Macis, claro, evidentemente, recebe essas denúncias e quer esclarecer isso diante do torcedor, diante do Conselho Deliberativo, para os cardeais do São Paulo, para os conselheiros do São Paulo, em relação a esclarecer. Se tiver que punir, se tiver que expulsar do clube, se tiver que responder um processo, vai responder. Independentemente do grau de parentesco, isso a RIMACIS garante e é a postura que ele vai tomar em relação a essas denúncias. O que vai acontecer hoje? Vai ter uma reunião do Conselho Consultivo, que é aquele conselho de ex-presidentes, que é liderado pelo Ives Gandra Martins, a pedido do Olten Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e lá eles vão avaliar a gravidade dessa situação e, claro, definir o futuro do RIMACIS. Só que é muito importante a gente perceber que, assim, o Macis é o primeiro a levantar a mão e falar, se tiver alguma denúncia, que seja punido. Claro. Né? Então, assim, entende-se nos bastidores do São Paulo hoje que esse movimento é um movimento também para tentar fazer com que a história toda termine em pizza do caso Mara Casares e Douglas Schwartzman. Então, assim, o Olten Aires é presidente do Conselho Deliberativo, mas ele é da gestão Júlio Casares. Sim. Ele é o provável, ainda não está confirmado, mas é o possível candidato para a presidência do São Paulo a partir do final do ano na eleição da chapa Casares. Então, assim, muita gente dentro do São Paulo entende que esse movimento de querer tirar o Macis por causa desse episódio da Cristina Macis é um movimento de quem estava no poder, que saiu por denúncias, mas agora tentar retomar. Entendi. Encontrando uma brecha para retomar o poder. Para retomar o poder e, principalmente, para tentar fazer com que essa história toda de denúncias de camarote, de revenda e tal, fique em pizza, para que Douglas Schwartzman e Mara Casares não sejam expulsos do São Paulo, como existe a possibilidade numa votação que vai acontecer em março. Então, quer dizer, tem todo esse aspecto político por trás. Tem um aspecto político por trás. Não é só uma denúncia e a investigação para que, claro, tudo seja esclarecido, mas pode ter esse aspecto político, então. O próprio RIMACIS entende que há um movimento político por trás, mas ele é o primeiro a levantar a mão e falar o seguinte, se tiver que punir, vamos punir o CPF, seja filho, seja parente, seja quem for, da família do Macis. O que ele quer é transparência, investigação e punir quem estiver fazendo coisa errada. Então, assim, fica muito claro que existe um jogo político e existe mais uma denúncia de um São Paulo que é completamente afetado por essas questões de shows, de revenda de ingresso, de repasse de camarote, que isso precisa terminar. Porque se o clube quer se reerguer, se o clube quer ter um novo caminho, isso aí precisa ser exposto, precisa ser julgado e as pessoas precisam pagar pelos crimes. Isso aí está confirmando aquela fala do Ministério Público quando falou que o estádio virou uma moeda de caça-níquel. Sim. Uma máquina de caça-níquel. O São Paulo virou um queijo suíço. Né? Então, assim, é importante a gente deixar bem claro. E claro, é legal também a gente falar aqui para o torcedor, o trabalho do Macis está sendo muito bem avaliado. O que, em pouco tempo, o RIMACIS fez no São Paulo, o São Paulo hoje vive uma outra realidade, ou caminha para viver uma outra realidade. E essas situações todas políticas, elas dão uma turbinada no ambiente e a gente sabe que isso afeta diretamente o quê? O campo. Sim, o Lucas deu entrevista exclusiva para a gente, falou sobre isso, falou que afeta. Não sei quem é o meu chefe amanhã, não sei quem é meu presidente amanhã. O Crespo, toda hora tá tendo ele que levantar a voz, exatamente, né? E se indispondo, às vezes, com... E hoje, por exemplo, você pega essa diretoria, e a gente vai falar daqui a pouco de Marcos Antônio, a gente vai falar sobre a saída, finalmente o acordo aí que está se desenhando com o Oscar. São atitudes que a diretoria está fazendo, que se de repente, por exemplo, sei lá, se o Conselho Consultivo imaginar que tem que tirar o RIMACIS, que tem que fazer uma votação para tirar ele, vai tumultuar o quê? Um trabalho que já está sendo feito. Claro. E essa diretoria, por exemplo, ficaria completamente com um futuro incerto. Rafinha, Rui Costa, tudo que está sendo bem realizado hoje no São Paulo, volta a estaca zero pelas questões políticas e de denúncias que não param no São Paulo. O Márcio Roberto Rodrigues diz, limpeza geral já no São Paulo. Tem também, um time desses não merece passar por isso, mandou o Teus, é verdade. Tem gente já mandando pergunta para o Marcelo Paz, logo mais, tá? Tem a entrevista aqui com o dirigente do Corinthians. E tem também, eu tinha visto uma outra aqui, olha, situação complicada no São Paulo. Tinha uma outra aqui e eu perdi. Diretoria de São Paulo tá complicado e o time também tá ruim. Então vamos fazer o seguinte, Hernan, como o pessoal tá chegando e tá deixando like ainda, tem pouco like, a gente vai falar então também do Oscar e do Marcos Antônio. Mas aí... Preciso te contar sobre o terceiro escândalo envolvendo venda de ingressos com personagens diferentes e importantes do São Paulo.
Para fazer a ordem cronológica da coisa, Mara Casares, ex-esposa do então presidente do Tricolor Júlio Casares, e Douglas Schwartzman, diretor da base, foram flagrados num áudio conversando sobre a venda de ingressos clandestinamente de um camarote do São Paulo. Esse episódio resultou na queda de Júlio Casares da presidência. Nessa semana surgiu a informação de que Cristina Macis, filha do atual presidente Harry Macis, também vinha fazendo uso da venda de ingressos do camarote destinado ao então vice-presidente Harry Macis. Ela vendeu ingressos para jogos do São Paulo e para shows que foram realizados no estádio do São Paulo. Nessa sexta-feira, inclusive, rolou uma reunião do Conselho Consultivo para tratar sobre o tema. Já te explico essa história. Quero contar que Olten Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, também é alvo de mais uma polêmica envolvendo venda de ingressos. O UOL teve acesso a um áudio em que um filho de um amigo do Olten Aires negocia a venda de ingressos em nome do presidente do Conselho Deliberativo. O Olten Aires já garantiu que vai resolver esse problema, que ele não tem participação nenhuma, mas é um grande escândalo, uma enorme vergonha que o São Paulo tenha dirigentes e conselheiros que ganhem em cima do clube às custas de venda de ingressos de forma ilegal. Me lembrei de uma declaração de uma pessoa da Polícia Civil afirmando que o Morumbi se tornou um grande caça-níquel, e isso é verdade. E pelo jeito inclui gente de situação, de oposição, uma grande lástima. Na reunião do Conselho Consultivo dessa sexta-feira, que foi convocada para discutir o futuro de Harry Macis, o presidente afirmou que em hipótese alguma pedirá demissão, não vai renunciar e fica pelo menos até dezembro. Embora o São Paulo já tenha anunciado por meio do seu Conselho Consultivo a criação de duas sindicâncias, uma interna e outra externa, para avaliar se o Macis teve participação nessa venda de ingressos da filha. Também está sendo definido uma redução na distribuição de ingressos de cortesia para diretores e conselheiros. Uma vergonha. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para opinar a respeito do tema, beleza? Bora falar agora sobre a situação de Cuellar, o volante colombiano que já fez sucesso em outros clubes, como no Flamengo, anda bem queimado no Grêmio. E a ideia dos dirigentes do Tricolor é tentar um acordo para rescisão de contrato de forma amigável. O problema é que o Cuellar ganha na casa de 1.200.000 por mês e tem vínculo até dezembro. E não tem facilitado as coisas para essa rescisão amigável. Cuellar já não vinha sendo bastante aproveitado. A percepção da comissão técnica e da diretoria é de que ele anda meio preguiçoso nos treinos e também no dia a dia nas atividades. Mas a coisa se tornou ainda pior depois do Carnaval. Ele se reapresenta da folga do Carnaval com virose. E a alegação dentro do Grêmio é de que o Cuellar não foi nada profissional em mais esse caso. Até por isso, a situação dele bastante delicada no Rio Grande do Sul. Quero fechar o vídeo para repercutir uma informação que vem da Europa. O jornalista chamado Ekrem Konur, que trabalha na Turquia, afirma que o São Paulo fez proposta oficial por Casemiro. Segundo a apuração do jornalista, o Casemiro tem uma oferta de 2 anos com a possibilidade de extensão pós-carreira para ocupar um cargo no São Paulo. Algo bastante comum no mundo do futebol. O atleta se aposenta, mas passa a ocupar um outro cargo, basicamente como o Rafinha está fazendo agora no Tricolor Paulista. Segundo o Ekrem Konur, o Inter Miami é outro interessado no jogador. Confesso que já achei estranho. Primeiro porque já noticiei para vocês que o clube americano super interessado no Casemiro é o Los Angeles Galaxy, com proposta oficial, projeto gigante. Casemiro só não aceitou porque tem a intenção de jogar na Europa e está à espera de ofertas do velho continente. Mas fui checar antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol. Mandei o print da notícia para essa minha fonte no departamento de futebol tricolor. A pessoa assegurou que o São Paulo não fez proposta, nem sequer sondagem, porque sabe que o Casemiro não pensa em voltar ao Brasil tão cedo. E quando voltar, dará preferência ao tricolor por toda a relação que ele estabeleceu nos tempos de categoria de base e também elenco profissional. Só para arrematar em relação ao São Paulo, Tricolor anunciou em suas redes sociais que Luciano renovou seu contrato até dezembro de 2028. Belo reajuste salarial, é mais um dos atletas ganhando acima de R$1 milhão por mês. O que você pensa sobre as notícias que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Saída de Júlio Casares, que precisou renunciar para não sofrer impeachment. Mais um escândalo no São Paulo. Harry Macis virou alvo de uma investigação interna.
Tudo por causa da sua filha, Cristina Macis, que teria vendido algumas centenas de ingressos de um camarote destinado ao vice-presidente. Vale a lembrança de que Harry Macis, antes de assumir o lugar de Júlio Casares, ocupava o cargo de vice-presidente e tinha direito a um camarote da vice-presidência. Consegui apurar que 1.514 ingressos podem ter sido vendidos entre 2021 e 2024, enquanto o camarote esteve à disposição do Harry Macis. Esses ingressos teriam sido vendidos por sua filha para shows e jogos do São Paulo. Inclusive, o pessoal da oposição procura por imagens da filha vendendo ingressos para 3 cambistas diferentes em um posto na Avenida Jorge João Saad, que dá acesso ao estádio. Há ainda um áudio em que a filha afirma que se esse episódio vazasse, o pai dela seria obrigado a renunciar à presidência. Tudo isso chegou às mãos de Outen Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, que exigiu uma reunião às pressas do Conselho Consultivo. Na tarde dessa sexta-feira, o Conselho Consultivo se reúne para avaliar a gravidade do caso. Há quem imagine que o episódio pode ser levado para a polícia e também para a Comissão de Ética do São Paulo. Procurado, Harry Macis disse que os culpados têm de ser punidos e, se isso envolver sua filha, haverá punição para ela. O grande ponto é que os supostos ingressos vendidos de shows e também de jogos de futebol do São Paulo seriam vendidos por um camarote que era dele ou de propriedade dele enquanto vice-presidente. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Ao que parece, a situação do São Paulo está bem longe de se tornar tranquila. O que você pensa sobre tudo isso? Já uso o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.